Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Gostaria de meditar um texto da Palavra de Deus juntamente contigo. Um texto que me chama muita atenção, que ele vem ao encontro de todo pecador, de todo ser humano, todos. Na verdade, posso generalizar todo ser humano, que Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O texto que eu queria mencionar é o livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu queria meditar um pouquinho sobre a graça de Deus, sobre a aceitação e a rejeição da graça de Deus. A graça, ela é um presente, a graça é um favor não merecido, porém a graça, quando ela chegou até nós, ela não chegou de graça. A graça que veio de graça, ela não foi de graça. Quando eu olho para a graça, eu vejo que teve um preço, e o preço dessa graça foi o preço de uma vida, de um inocente, de alguém que só praticou o bem, de alguém que só fez o bem. Porém, algumas indagações sobre a rejeição da graça. Eu queria me valer aqui hoje de um vídeo que eu recebi de um colega e inclusive me chamou muita atenção a respeito desse professor. Na verdade, o professor é um arqueólogo. Ele menciona a respeito da graça, e ele trouxe uma história a respeito da graça. E isso me fascinou, porque às vezes nós imaginamos que a graça ela vem e nós rejeitamos, ou não rejeitamos. Eu posso rejeitar a graça? Não posso rejeitar a graça? Ninguém pode rejeitar a graça? Eu não quero tratar a respeito desse conceito aqui, senão nós iríamos entrar numa questão mais teológica, mas eu queria entrar numa questão mais prática a respeito da graça. A graça é um favor. Aquilo que eu não mereço. E aí esse professor ele contou a respeito de um rapaz que tinha sido condenado. Esse moço foi condenado à pena de morte e ele já estava sentenciado, e chegou um momento em que, alguns momentos antes de ele ser levado para o local da forca, o governador daquele estado resolveu, naquele momento, naquele dia, tomar uma decisão que nunca tinha sido tomada. E aquele governador ele se vestiu de pastor e foi até o cárcere e pediu para falar com aquele moço. E aí aquele moço repeliu, aquele moço xingou, aquele moço ele disse: sai para lá, não quero falar contigo, não me perturbe. E o pastor ele na verdade, ele insistiu com ele: eu preciso conversar contigo, eu quero conversar contigo, eu posso conversar contigo? Ele disse: não tem nada para conversar contigo, sai para lá, não me perturbe. Bom, o governador saiu, o governador vestido de pastor, e o carcereiro depois ele diz: rapaz, por que você fez isso?
Por que você não aceitou ouvir pelo menos o que ele tinha para te dizer? Ele disse, não quero. Sabe quem é que era aquele homem? Aquele homem vestido de pastor, que lá era o governador. E sabe o que ele trouxe para ti? Ele tinha trazido a carta de alforria para ti, a tua libertação. E você não deu atenção para ele. Resultado, alguns minutos antes de ele ir para a forca, ele foi para a condenação e ele pediu a palavra e ele disse nas suas palavras, eu não estou sendo julgado, eu não estou sendo julgado pelos crimes que eu cometi, mas eu estou sendo julgado pelo perdão que eu rejeitei. Isso foi muito forte. Quando eu recebi esse vídeo, isso me chamou a atenção. E eu entendi que a graça também, muitas pessoas estão rejeitando a graça. A graça que veio, chegou até nós de graça, ela não foi de graça, ela custou uma vida, a vida de um inocente. Algumas pessoas, elas brincam com a graça. E a graça nós precisamos valorizar, porque na verdade nós não éramos merecedores dessa graça. Mas que nós possamos refletir sobre isso. E as últimas palavras foi do professor dizendo que nós, na verdade, não somos condenados ao fogo pelos nossos pecados. Eu, você, nós não seremos condenados ou levados para o fogo pelos nossos pecados, mas sim pela rejeição da graça. Que a graça veio um dia até nós e nós rejeitamos a graça. Aproveite que a porta da graça ainda está aberta. Não rejeite a graça. A graça, ela foi de graça, ela veio de graça, mas ela não foi de graça. Aproveite que a porta da graça ainda está aberta. Deus abençoe a tua vida, um bom final de semana.